bem-vindo ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, onde a Igreja caminha com o tempo, onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Novamente nos encontramos aqui, sou o Padre Eduardo Rosado, estou com o Padre Nelson de Faria e o Padre Samuel de Beirão. Aqui para mais um episódio. Então hoje acho que é bastante notório que nos últimos os tempos têm mudado muito, sempre mudaram muito. Hoje se calhar muda um ritmo um bocadinho maior, não sei, é discutível, mas é possível. E surgiu um fenómeno na nossa vida que se chama o fenómeno que chamamos-lhe digital, nem sei bem como dizer isto, que é tanta coisa, que tem aberto de facto novas formas de olhar o mundo, de experimentar a realidade, de pensar, etc. E se isto tem consequências a nível antropológico, psicológico, de olhar o mundo, afetivo, tudo, inevitavelmente a forma como vivemos a fé também há de ser transformada por isto, porque a fé passa por este filtro gigante que somos nós, inevitavelmente. Filtro. Por falar em café. Então, hoje é muito comum ouvir-se falar do impacto das redes sociais na saúde mental, por exemplo, e, ao mesmo tempo, das enormes oportunidades que abre, mas acho que se tem ouvido pouco falar do impacto do digital na vivência da fé. Então acho que era isto que nós vamos falar hoje. Pronto, é evidente que assumimos aqui o digital. Acho que podemos só dar aqui uma definiçãozinha. Isso parece-me bom. Parece muito bem. Que então, digital, vejam se concordam, como o ecossistema de interações, comportamentos e obviamente economia, porque se isto não desse dinheiro não tinha tanto. Pronto. Então, ecossistema de interações, comportamento e economia construído à volta da internet e das ferramentas virtuais. Está bem. Está bem? É ecossistema. É de facto um ecossistema, porque passou, já não é simplesmente uma ferramenta, é um lugar onde se habita, passa-se muitas horas neste, digamos assim, vamos chamar-lhe lado digital da existência. O que está para a comunicação chama-lhe continente digital. Um continente digital. Portanto, é um lugar já, e é um bocado inevitável isto, e por isso lanço como provocação assim à partida, se individualmente, por um lado, e como igreja por outro, se não temos usado o digital algo acriticamente, sem questionar demasiado, sendo tomando simplesmente como bom, como progresso. Se é progresso deve ser bom de certeza. Então é uma pergunta, acho que é importante. Não sei se tem. Individualmente eu digo já sim, nem sempre, mas sim, ou seja, pela igreja acho que podemos falar de uma forma mais discutida, mas nem todas as vezes que acedi ao digital foi usando também esta definição que nos deste, irmão de Rosado. Obrigado. Esta à volta da internet e das ferramentas virtuais, portanto, levando o digital aí, sim, já usei o digital só para queimar tempo, só para fugir a uma conversa, só para alimentar a minha preguiça de abrir uma enciclopédia. Enciclopédia é um livro. Exato. Que era, de facto. Antigamente, quando fazíamos trabalhos na escola, tínhamos que ir à enciclopédia ver. Ilusão brasileira da cultura. Nós escrevíamos no Dr. Google. Portanto, individualmente, eu. Sim, mas acriticamente no sentido de não se pensar muito na forma como. Na forma, não ter critérios para aceder, ou seja, não me pôr critérios ou valores para usar o que uso, que referências, que fontes, para quê, não é? Portanto, aquela velha máxima inaciana inaciana e cristã, não é? Nada é bom ou mau em si mesmo, o uso que damos às coisas, mas nesse sentido, sim, pronto, pecador me confesso. Sim. Não, é isso. Acho que todos nós já caímos no abismo do scroll infinito. Ou seja, de ficar por ter Anto Duarte não usa nada disto. Não, YouTube. O YouTube. Ok, bom. Não é scroll infinito, é poço. Aquilo é um poço sem fundo. Um poço muito interessante. Não é verdade, mas porque de repente vamos saltando de galho em galho e andamos por ali, e a próxima coisa é sempre interessante, e andamos atrás de uma promessa que nem sabemos muito bem qual foi. Há uma espécie de procura do primeiro beijo, né, da inteireza e da beleza e da plenitude, de um primeiro beijo de contentamento que nos aconteceu a algures. Nós andamos a saltar de galho em galho à procura disto.
E de facto, se calhar, o primeiro ponto para realmente nos encontrarmos com esse primeiro beijo era desligar. E isto não é demonizar, mas é de facto, isto tornou-se de tal maneira a promessa de resgate da banalidade dos dias, que nós nos estamos a tornar banais porque estamos a cair neste charco. É que nem sequer este já não é um poço, é só um charco porque não tem profundidade, é um charco. Bem, coração de Muito responder. vasto o charco que Sim. perto a perder de vista. Respondemos os dois a partir do utilizador, curiosamente, mas se calhar para a segunda parte da pergunta, que é se a Igreja tem usado o digital criticamente, e nós também, da lógica do produtor de conteúdos, também acho que sim. Ou seja, na altura do Covid, em que de repente estávamos todos longe e humanamente precisávamos de nos fazer perto e de usar o digital como modo de nos aproximarmos, e muita gente da Igreja, da hierarquia, comunidades, movimentos, não foi capaz de, porque não houve tempo, não estou a falar de culpas aqui, atenção, como não houve tempo para pensar como é que havíamos de habitar este continente, este ecossistema, então reproduzimos só o que fazíamos ao vivo e gravávamos missas para toda a gente, falávamos como falávamos do ambão ou numa conferência. Então este uso acrítico também tem a ver muitas vezes com não conhecer a linguagem, achar que aquilo que já se fazia pode passar para ali. Portanto, é preciso, quando se chega a um país novo, é preciso conhecer a cultura, a língua, as pessoas, e este mundo que existe, que é um espaço, que é um lugar onde as pessoas estão, que nem sequer é como se falava, se calhar há 20 anos atrás, o real e o virtual. Não, o digital também é real. Não é? Pois eu acho que aí eu não gosto muito desse documento. Eu, quando ele saiu, eu li e disse logo: primeiro grande erro, continente digital. Erro. Porquê? Porque já não há uma distinção. Isso. Então, como já não há uma distinção, a não ser que tu digas que vives num ambiente digital, porque neste momento aquilo contamina-nos, mesmo que tu tentes viver sem qualquer tipo de contacto. Mas isto já está contigo, porque todos os outros estão lá. E então até aqui, eu acho que o Dicastério chegou tarde com aquele documento. Não viu bem. E mesmo quando tentou agarrar, em vez de querer ser influencers católicos, missionários católicos, também já não é uma questão de ser missionário. Eu acho que falta-nos critérios, conceitos, falta-nos até pensar, e daí nós temos entrada criticamente. Acho que há muito boa vontade. Este podcast é um exemplo disso. Sim, vão ouvir o primeiro de todos e pecador nos confessamos, ou pecadores, quer dizer, eu posso confessar o meu pecado, não posso confessar o vosso. Pecador me confesse. Temos pecados comuns. Portanto, não nos podemos confessar disto uns aos outros. Mas é isso, quer dizer, nós temos intuições, tentamos responder a necessidades. Às vezes conseguimos acertar, outras vezes não, mas de facto, neste ambiente digital, a sociedade e a Igreja em particular, ainda temos aqui muito caminho por trilhar. Embora haja coisas bem feitas, mas sim. Então, andando para a frente. Sim. Aqui nós somos 3, como sabem. Eu sou extremamente cético em relação ao digital, quase às vezes talibã no sentido de cortar. Um bocado fundamentalista, é verdade. Um bocado fundamentalista. Já há uns anos, portanto, mesmo antes de fazerem as coisas, eu nunca gostei muito do ambiente. Portanto, isto acho que vai dar uma boa conversa. Eu tenho opiniões um bocado fortes sobre isto e por isso divirtam-se. Não, mas antes disso, então, dois pontos acho eu importantes aqui. Pronto, estamos agora em relação à fé. Ou seja, a nossa experiência de fé e a maneira como a fé é vivida hoje. E são dois grandes pontos, que seriam oportunidades do digital, que claramente cria oportunidades, e os desafios ou as, digamos assim, dificuldades que cria. Porque há desafios e há dificuldades, acho eu, há aqui várias coisas. Então, começando pelo primeiro, das oportunidades, que vantagens é que tem existido com o digital? Eu já trabalhei em algumas das vantagens. Modéstia à parte, não criei nenhum dos projetos, mas já me colocaram lá. O Passa a Rezar, que é uma app de oração da Rede Mundial de Oração do Papa. Acho que é uma coisa extraordinária. Uma proposta de oração
guiada, podes usar numa app, podes ver num site, e de repente malta que quer ter um contributo para a sua oração pessoal, acompanhado por uma música, encontra o Click to Pray, que foi criado aqui em Portugal e depois foi assumido pela Rede Mundial de Oração do Papa Internacional e é a app oficial de oração do Papa. 3 tempos de oração durante o dia, muito curtos, textos com máximo de 100 páginas, aqui já de 100 páginas, quer dizer, 100 palavras, em que nós temos uma interação, podemos rezar aquilo no minuto, se estivermos a despachar, podemos maturar durante 2, 3, coisa mais curta, várias interações. Para quem anda à procura de uma coisa para rezar, encontra o Queima-te, o 10 minutos com Jesus, estas 2 mais ligadas à obra, à Opus Dei. E há muito mais coisas, o mais 365 das equipas jovens de Nossa Senhora, há imensa coisa extraordinária. O Father Mike Schmidt, o Bishop Robert Barron, há aqui coisas extraordinárias. O podermos, pessoas que por vezes estão nas periferias geográficas, conseguirem ter acesso a informação incrível e a formação. Este podcast. O Ponto SJ, que é o Portal Nacional dos Jesuítas. Acho que há aqui uma série de coisas. Realmente que o digital nos ajudou muito a transmitir informação. Qual é que é o grande desafio? Estamos ou não a comunicar? E depois outro desafio, mas depois já deixamos para um bocado, que é o criar comunidade. Porque acho que por um lado estamos a conseguir criar comunidades virtuais. Acho que aqui é uma vantagem. E estamos a tornar muito mais coisas acessíveis e o que é longe torna-se mais próximo. Mas depois será que estamos a não criar comunidades? Mas deixamos para daqui um bocado. Mas isto já são aqui oportunidades. Sim, nas vantagens, dizias, Nelson, uma série de iniciativas que acontecem, algumas que estiveste envolvido, mas a um nível mais pequeno e quase rudimentar. Dou exemplo aqui da Diocese de Coimbra, onde eu vivo. Os meus irmãos não vivem nesta Diocese, mas um dos desafios na Diocese foi a formação de catequistas e desde há uns anos que a formação de catequistas tem o itinerário e é feito online e usa-se salas de Zoom, que é uma coisa muito simples, mas passou-se de uma ausência de catequistas nos encontros num lugar eu dou um módulo por ano nesta formação, a ter encontros com 60, 70 catequistas, porque se aproveita o digital para encurtar distâncias, para se poder fazer isto para uma diocese que geograficamente é vastíssima. Portanto, temos não só produtos, vamos chamar assim, que são oferecidos para que as pessoas possam rezar, para que se possam encontrar, para que se possam formar, e que são aplicações, podcasts, vídeos, mas depois também temos este lugar mais rudimentar, mais básico, que é usar uma ferramenta que existe e que aproxima pessoas. E isto também é muito importante e, sobretudo, a um nível mais de pessoas que se dedicam voluntariamente ou jovens que aproveitam. Eu tenho visto uma evolução nos cartazes que existem nas igrejas ou nos grupos de jovens, e esta evolução é graças ao digital, porque os jovens sabem usar isto, sabem ir comparar com outros, vão ao Pinterest, ou perguntam ao ChatGPT, ou ao Claude, ou o que for. Portanto, o projeto onde tu estiveste também já presente, o Tertúlias Atreve-te. Isso, Atreve-te é uma das... É extraordinário, é um grupo de jovens das paróquias, das vigararias do Oeste do Patriarcado, da Diocese de Lisboa, que se juntam de uma forma voluntária e vão a várias paróquias e falam daquilo que interessa aos jovens e aproveitam o digital para convocarem, para depois se encontrarem. E, portanto, naturalmente, o digital trouxe uma série de oportunidades. O grupo WhatsApp, nós nos queixamos, mas de facto dá muito jeito, até para as nossas vidas comunitárias. O grupo WhatsApp da comunidade. Uma provocação engraçada. Sim. É que todas as vantagens, ainda não falámos de redes sociais, que acho uma coisa espetacular, e acho ótimo, porque eu tenho uma aversão, tenho tipo meu fígado recente. Quando... É assim, eu já mencionei algumas coisas. O Nelson mencionou. É verdade. Tertúlias Atreve também os conhecemos pelo Insta, mas. Sim, mas não dissemos o Instagram é uma coisa espetacular. Sim. Porque dentro deste ambiente digital depois há imensas moradas. Pronto, para continuar. Se mantivéssemos a imagem do continente digital que o Nelson destruiu, no continente há vários países, mas assim no ambiente há várias moradas. E isso tem facilitado de que maneira a vivência da fé.
Ou seja, temos isto, temos isto. Muito bem, o que é que tem trazido às pessoas pelo aquilo que se ouve dizer, etc. Pá, poder rezar. Boa. É isso. Essa parte é... Formação. Formar-se. Eu ia falar da formação, não é? No mundo em que cada vez mais as pessoas estão ocupadas ou que têm mais vergonha de pertencer a grupos, de dar a cara, saber que posso ir a um mundo, a uma nuvem e procurar o que quero, claro, isto parece-me, esta oportunidade vai assim a par com um desafio ou um risco brutal, que é, então quem é que eu procuro? Quais é que são as fontes credíveis? O que está na internet que fala de Jesus é tudo consumível? E então, e se eu for só escolher aquilo que me interessa, sem ter um critério? Portanto, esta vantagem, não é, da formação, do encontro, da oração, depois também pode ter este desafio. A fé pede sempre comunidade. Não é? Comunidade não só para partilhar a fé, mas também para ter alguém que me ensina. Não é? Não, a fé, pelo menos a fé cristã, supõe sempre que alguém me ensina a caminhar dentro da igreja. Não é? Pronto, e portanto estas duas vão de mãos dadas. Posso aprender a rezar, posso me formar, posso me encontrar, não é? Posso combinar, há pessoas que se encontram porque têm um estilo de movimentos internacionais, não é? Então, movimentos internacionais de repente podem ter um encontro mundial ali naquele sítio. Não sei que há uns anos as carmelitas do mundo inteiro gravaram Certo. uma música, agora independente do estilo, não é? Sim, Carmelitas são irmãs de clausura que vivem num convento, e aqui há uns anos gravaram um poema de Santa Teresa d'Ávila que foi musicado, e as irmãs carmelitas cantam todas divinalmente, ou quase todas divinalmente, e através de uma iniciativa de vários conventos, vários caramelos do mundo inteiro, cantaram aquela música e depois gravaram um vídeo e é extraordinário. Portanto, está aqui uma vantagem. Sim, mas por exemplo, ok, é giro isso, mas é um bocado só giro. Sim, para elas deve ser fixe, mostrar, não sei o quê, está a ver? A minha teoria, tenho duas teorias, tenho várias teorias grandes, mas uma delas é, nós ao entrarmos nisto, sobretudo redes sociais, estamos a entrar numa máquina em andamento que de fundo, ou seja, no fundo não me parece ser uma coisa espetacular. Em termos de intenção de quem está lá, de quem ganha muito dinheiro com isto, digamos assim. Porque a preocupação nunca é eu faço isto. Não estás a falar do user, não estás a falar do utilizador. Não, estou a falar de quem manda nisto e dos algoritmos e não sei o que é. Portanto, aquilo é um produto. Sim. E nós, ao entrarmos nesse produto, estamos a fazer parte do produto. Estamos a ser produto, digamos assim. Não para nós, muitas vezes para os outros. Pronto, para além de todos os problemas de rapidez, etc, de consumismo e de rápido e de não sei o quê. Mas é interessante, ou seja, eu acho que isto é uma coisa boa, que nós estamos a entrar numa coisa que na intenção não é espetacular. Enfim, como se calhar imensas coisas, não sei. Acho que depois foi-se desviando um pouco. Eu gostaria de continuar a pensar que as intenções até eram boas, mas depois com todos os projetos a coisa vai. Hoje em dia é uma máquina de fazer dinheiro. O algoritmo para que é que serve? Sim. Para tu ter os olhos lá espetados o maior número de horas possível por dia. Sim. E porquê? Porque isso de alguma forma dá informações e dados muito importantes a certas pessoas que depois aquilo, ou seja. Sim, esse argumento é só preciso ter cuidado com esse argumento, porque usar esse argumento para o mundo digital, podemos usar esse argumento para produtos que consumimos, compramos no supermercado, ou roupa que vestimos. Ou seja, percebo o argumento, mas temos que buscar esta consciência de onde é que estamos, o que é que consumimos pode se alastrar para várias áreas. Sim, mas aqui é demasiado. Aqui a perversão é que eles querem pôr-te viciado naquilo, portanto querem que os olhos estejam lá colados. Tu, numa loja, eles. Quer dizer, sim, eles é isso. É um bocado de teorias da conspiração, mas é verdade, não é? Não, mas está a ganhar dinheiro, acho que se pode identificar. Eu acho que aqui eu teria a mesma relação ou que faria a analogia com a altura em que a Companhia de Jesus é criada, que é a era dos descobrimentos. Começaram um bocadinho antes, a Companhia começa em 1415, dizemos nós, pela tomada de Ceuta, e depois a Companhia de Jesus 1540 vai aproveitando esta expansão. Há uma narrativa que diz que Portugal começou isto também para evangelizar, e é verdade que o intuito estava lá, mas essencialmente a nossa grande mobilização era conseguir especiarias mais baratas do que a que vinha ter até os portos de Veneza, de Florença. Portanto, nós podemos, e acho que houve aqui uma altura em que tentámos, alguns de nós tentaram alimentar um certo sentimento de resistência,
e acho que foi plausível, então, se era que há 10, 15, 20 anos. Hoje em dia, esta é a praça pública, esta é a Ágora, este é o sítio onde Paulo está. E a questão é: se tu não estiveres lá, tu não dizes nada e não estás a dizer nada. Médio. Se tu não apanhas. Não, aqui está a ser errado. Não, mais ou menos. Está bem, desculpa. Vai. Então, assim como os missionários apanharam boleia, inclusive São Francisco Xavier, de piratas, para anunciar o Evangelho, eu acho que nós também temos de estar nestes sítios, porque sítios onde nós não estejamos é sítios onde o Evangelho não chega. Alguém tem de lá estar a dar testemunho. Sim, e é indissociável esta nova vaga de católicos, de jovens católicos no Ocidente a regressar à igreja, da potência das redes sociais. Sim, aí também podemos falar disso. Indissociável, Sim, mas podemos ir aos indissociável, números, mas claro. indissociável. Não é indissociável, claro que é indissociável. A minha questão é: pronto, eu tenho a minha resistência com as redes, e posso dizer é que pronto, tem este lado. Tem o facto daquilo ser extremamente viciante e de propósito, e tem o facto de destreinar os olhos, o coração e a vida inteira. Não é? Qual é o problema? É que a mim parece-me que há um desfazamento gigante entre a forma como eu experimento o digital e a forma como eu experimento a vida. Uma das razões, pelo menos a meu ver, porque é que há mais depressão, mais ansiedade, mais frustração na vida, porque é que a malta não vive contente apesar de estar permanentemente entretida, é porque existe um desfazamento entre a vida que é prometida no digital e a maneira como aquilo funciona, e depois a própria vida, que leva tempo a crescer, leva tempo a ver, leva tempo a fazer as coisas, leva tempo a aprender, leva tempo a ler, leva tempo, sei lá, as coisas levam tempo, uma amizade leva tempo. Mas aí eu ponho aqui do lado do Nelson, mas tu eu estás seguro aí tô... que isso que tu levantas não parece que seja um problema do digital, mas da educação para usar. Ou seja, a igreja e um católico, um cristão, nós aqui a cada 15 dias que lançamos um episódio, tem de ter critérios para habitar esse mundo. Eu vou outra vez usar o exemplo de um país. Sim, mas é uma luta injusta sempre. Se nós vamos para um país, é uma luta injusta. Mas se nós, porque o jovem não tem. Mas desde quando é que lutar contra o mal é uma luta justa? Não. Claro. No sentido de um adolescente ou uma criança não tem ferramentas para lutar contra isto. Claro, mas por isso isso então, mesmo. Mas aí não. Mas isso então vamos regulamentar, que é o que já temos começado a fazer. Não, o que é que faz a igreja? Mete conteúdo para miúdos de 14, 13, 14, 12. Mas vamos lá ver uma coisa. Mas isso é porque a igreja. Mas também há pais. Podemos ir puxar atrás, que é. Uma criança não nasce por geração espontânea com um telefone na mão. Uma criança tem um telefone na mão porque uma mãe ou um pai lhe pôs um telefone na mão, e podemos ir puxar aqui para trás. Mas a mãe e o pai também, provavelmente também estão viciados. Pronto, mas aí podemos puxar atrás. Mas eu continuo a dizer, e aqui. Nelson, estou do teu lado há muito tempo já, mas eu estou contigo, que não está no digital, está no modo como se habita o digital. Ou seja, o não estar no digital nos dias de hoje para a igreja não pode ser uma opção. A igreja não pode dizer não queremos estar ali porque é tudo mau. Não, nós queremos estar ali por duas razões rápidas. Uma razão, porque há pessoas que estão ali. E portanto a igreja desde o início dos tempos o Senhor disse ide a todo lado e batizai no do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, estamos ali porque há pessoas ali, e dois, estamos ali porque também é um espaço a ser evangelizado. E portanto o modo como se está, as regras, o caminho. Vou contar uma história muito rápida. O meu irmão optou por, em casa deles, não haver ecrãs até os miúdos irem para o primeiro ciclo. E respeitou-se, e hoje em dia não há ecrã, há um projetor em que... Por acaso ia dizer há um projetor. Mas há um projetor há 2 ou 3 anos, mas que se usa... em família, pai. Por programa familiar, vamos decidir fazer isto. E quando a minha sobrinha tinha 5 anos, contra todas as regras que os pais colocaram... eu já não tinha nada a fazer com ela e vi um filme da Disney com ela. Foi o primeiro filme da Disney que a minha sobrinha viu. Sentámos no sofá e abri o computador portátil. E a minha sobrinha teve uns segundos a olhar para o ecrã e ajeitou-se e foi espreitar para a parte de trás do computador para ver o que é que se passava. Pronto. E porque de facto nunca tinha visto um ecrã ainda, ou pelo menos em funcionamento daquela maneira, com tantas luzes, tantas cores, o que for.
nós até podemos proibir de sair. Proibir já sabemos que é a melhor maneira de abrir a porta para sair, porque se é proibido é porque é bom, e se é bom é para se fazer. A Igreja há de habitar o digital como habita qualquer lugar onde se quer anunciar a boa nova de Jesus Cristo. E portanto, não é contrariando, nem é dizendo aos adolescentes e às crianças não podes ir porque é tudo mau e não tens critérios. É dar-lhe os critérios. Não, a minha questão é o seguinte: eu acho que as coisas do digital são piores do que o resto. É só a minha coisa. A minha questão é isto. Por isso, tipo, isto é o menos mal, está a ver? É só a minha questão. Pois. E nós estamos a apontar para o menos mal em vez de apontar. Eu aí não concordo Mas tu contigo. achas que não estar lá, ou seja, imaginar que este mundo não existe, imagina que nós decidimos, então, o católico, como se fôssemos, Sim, não Jeovás, pode, não é? Não pode estar. desculpem a pedrada, mas acho que é bem merecida, pela irracionalidade de algumas das coisas, peço desculpa, mas eu acho que também os irmãos dizem a verdade aos irmãos. De repente dizemos, ok, então redes sociais, não há nenhum católico lá. As redes sociais serão um lugar Eu acho que melhor a ou igreja pior? não pode fazer isso. Na igreja Pois, não pode fazer isso. Não, é o próprio Mas- Jonathan Knight, que é este homem que escreve A Geração Ansiosa, Sim, sim. maior crítico de redes sociais, o que é que ele faz? Tem uma página no Insta em que ele vai comunicando tudo e vai continuando a insistir lá, vai experimentando, vai criando perfis, vai mostrando como o Instagram, apesar de nos dizer que está a conseguir meter filtros, na verdade os filtros não estão a funcionar, vai aproveitando o Instagram para denunciar os filtros do Instagram e continua a dizer smartphones até aos 16 nem pensar, ou até aos 14 nem pensar, redes sociais só a 16. partir dos 16. E ele diz que é uma concessão já. Porque devia ser 18 anos. E que antes disso vai formando. Mas pensar dessa maneira era um bocadinho como se São Paulo não pudesse sair do mundo do judeu. Estamos noutro campeonato, acho eu. Isto é outro campeonato. Acho que não há nada. Porque quando eu dizia isto há uns anos Mas é que atrás. isto é proibir os livros. Não, Duarte. não é. É proibir os livros, é o medo dos diferente. livros. É diferente. É proibir que leias a Bíblia. Há uns tempos atrás, Sim. quando eu dizia que não gostava e não sei o quê, e a televisão e não sei o quê, não sei o que mais. Eu dizia, quando apareceu a televisão também foi. Sim, mas a televisão está em casa. A televisão está em casa, está ali. Quando eu era puto, tinha televisão, adorava a televisão como qualquer puto, mas eu saía de casa e não havia televisão no meu bolso. Certo. Porque não dava para levar. Impossível, impensável. Hoje em dia não só temos a televisão no bolso, como temos a consola de jogos, a televisão, ainda por cima não é a televisão, não é o que está a passar, é tudo disponível, tudo o que eu quero. Tenho a consola de jogos, tenho a maneira de falar e de me expor como de uma forma que nunca foi possível antes. Portanto, eu posso tirar uma fotografia como eu quiser, uma selfie, e botá-la para toda a gente ver na blogosfera. E também como tens. dizia. e também tens a Bíblia e também tens aplicações que te Sim, ajudam mas a a Bíblia, rezar. eu tenho a Bíblia. E tens, Eu tenho a Bíblia. tens aplicações que te ajudam a rezar, tens comunidades de fé. Sim, eu O click sei. o Click to Pray, não é? Se tu colocares eu não uma estou a dizer que isso intenção. é mau. Estás. Não estou a dizer que. Vamos lá ver. E se calhar Por temos favor, que voltar se calhar aqui a focar-nos, porque senão estão a ver os irmãos também discordam. Não, eu já sabia que isto ia dar, porque eu sei que tenho a minha posição é ligeiramente mais. Eu continuo a dizer que a tua irritação não é com o mundo digital, é com o modo como se usa o mundo digital. Não, é com o mundo digital. Não porque é com o mundo digital. É tu é que sabes, é da tua consciência, não sou A eu. mim irrita-me o Spotify, por exemplo. Eu estou lá, mas é a única forma de ter música hoje em dia. Mas a mim irrita-me o Não Spotify. É uma única forma de ter música. Vais a uma discoteca comprar um vinil, comprar um CD. Mas eu continuam a tenho ser vinis, produzidos, e de facto tenho. Continuam a ser produzidos. E se não tivesses Spotify, ouvirias, se calhar, com mais. Mas eu assumo que o Spotify tempo é o menos e mau. com mais tempo, com menos avidez, aquilo que tens. Agora, o Spotify é uma possibilidade, até também de outros artistas, enfim, não vou entrar na casuística, mas aqui parece-me, para voltar aqui às oportunidades e para os desafios e à fé, que é o que nos traz aqui hoje o digital. Mas isto tem imensa coisa a ver com a fé. atenção, podemos Caros avançar. ouvintes, bem-vindos a este episódio. Que é, sim, está na mão das famílias, sim, está na mão dos educadores, sim, está na mão dos catequistas, sim, está na mão de quem fala de um ambão, sim, está na mão de quem ensina no magistério dizer como é que se usa, está nas mãos dos evangelizadores que habitam o mundo digital falar
de Jesus Cristo e anunciar a boa nova, e estar de uma maneira própria de um cristão, e aqui parece-me que entra também a ética, não é? Um cristão tem um modo de viver virtuoso dentro do ecrã e fora do ecrã. E, portanto, se esta verdade, esta coerência de vida, se estas regras forem ensinadas e educadas, até pode ser bastante contracultural. Agora, podemos falar de outra coisa, que é: e os católicos que se deixaram mundanizar pela rapidez do mundo digital e usam a palavra de Deus para... Podemos entrar aqui, mas que o que há no mundo digital nem tudo seja bom... Aqui estou outra vez com o Nelson, 4-0, vamos embora. Que é, não podemos ter um index do que é que se pode ver e o que é que não se pode ver. Eu não estou a dizer um index, eu só estou a dizer, isso é muito giro. E como é que se vai fazer isso? Não se faz. Não, está tudo dentro já. Como é que tu vais pôr fora agora? Já não vais conseguir. Não, é muito difícil. Eu acho que isso é negar que a Austrália aprovou leis, que a União Europeia está prestes a aprovar leis. Tá, e as leis que não são bem vistas, não é? Não. Eu gostava imenso. Que se proibissem as redes sociais até aos 18 anos, eu dizia, que maravilha. Pronto, porque acho que é uma coisa nefasta, como proíbem o álcool e proíbem drogas, em geral, e não é só aos 18 anos, porque são coisas nefastas. E olhando para as redes sociais e olhando para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente e vendo aquilo, faz verdadeiramente mal, seja a nível até neuronal, seja a nível de maneira de viver e de estar. Mas aqui, repara, Duarte, se tu dissesses só isso, nós aí estamos todos de acordo. A questão é tu dizeres que aquilo é mau. É, tendencialmente, ou seja, não é mau a coisa em si, de facto. Agora, o que está a acontecer, ou seja, eu olho para o conteúdo e para a maneira como as pessoas perdem tempo lá e digo, isto é mau. Então, o conteúdo são as pessoas que têm de escolher. Eu, por exemplo, sigo imensas páginas ou imensos perfis no Insta. E depois é mau a maneira como funciona. Não, eu acho que é mau. O meu algoritmo foi bem educado, é ótimo. Porque tu agarras no meu algoritmo do Insta, essencialmente eu vivo num mundo onde toda a gente quer ser santo, e a única coisa que me aparece é monk mindset, como é que tu podes ser um monge urbano, como é que tu tens mais citações de santos, como é que ficas a saber mais sobre santos, como é que tu aprendes a fazer... isto é o meu Instagram. Ou seja, foi educado. E eu consegui tocá-lo e está lá. Agora, é preciso ter a perícia e para educar o algoritmo. E isto também é possível. Vai a dar trabalho. Eu sou menos disciplinado que o Nelson, mas vou dizer isto porque acho que isto é o meu algoritmo de Instagram, que tem muitas coisas santas e depois tem páginas de corrida e de cozinha, não é? Porque não tem a disciplina que tu tens. Mas no YouTube tem mais coisas diferentes, mas no Insta tem Fórmula 1 e futebol. Para voltar aqui há um ponto que me parece que é importante sublinhar, que é a educação para estar nas redes. Essa não é dada nas redes, claro, é dada na comunidade, não é? Agora, eu também parece que estamos a usar, ou Duarte, não sei se estás a usar, às vezes de uma forma confusa, digital e redes sociais, não é? Porque a tua irritação, vamos dizer assim, a minha irritação também tem a ver com as redes sociais, não pode estar ao nível do digital. O digital, de facto, é uma evolução. O mundo digital é uma evolução da humanidade. O modo como pelo menos no início, que se criou a internet para facilitar encontros. Depois, se há uma forma perversa de usar isto, enfim, não. Eu acho que a vida era mais saudável quando não existia só. Vamos fechar os vídeos mais. Assim, a vida é mais saudável. A geração do meu pai, década de 80, praticamente, ou melhor, aqueles que nasceram no final da década de 50 e 60, morreram quase todos. Da geração do meu pai no nosso bairro, por causa de uma coisa chamada cocaína. Claro. Na minha geração, no mesmo bairro, sim, estamos aí todos vivos. Estamos a falar de uma coisa que é. Certo? Agora, deixou de existir a cocaína? Não. Começámos a ter outro tipo de políticas. Quando tivemos políticas muito duras de criminalização da cocaína, conseguimos debelar a cocaína? Não. Quando começámos a ter políticas de vamos embora, isto faz mal, sensibilização, aí não foi como é que se pode utilizar, mas alguém que é viciado, como é que nós o conseguimos recuperar?
E aí nós conseguimos debelar. Sim, mas isto é uma coisa. Portanto, é uma droga, portanto, e as redes sociais, dopamina, funcionam como uma droga. Portanto, se calhar a melhor aposta, é a mesma que funcionou com as drogas. Que é, em vez de entrar regulamentar, educar, sensibilizar e perceber que isto vai ser um trabalho de uma geração. E sim, que as crianças, se calhar, devemos reduzir ao máximo a interação que eles têm, principalmente com as redes sociais. Então, acho que há aqui coisas que nós também temos de ver, que é um impacto, que é como é que a malta reza e como é que a malta tem imaginação. Ok, boa. Como era aí que eu ia chegar. Eu acho que isso é uma coisa, pá, Duarte. Pronto, então, várias coisas aqui. Pronto, eu não, como sabem, eu tenho bastantes resistências, porque eu acho verdadeiramente que isto não faz bem, ou tem feito mal. Pronto. E uma das coisas a que tem feito mal é a forma como se vive a fé. Pronto, que é o objetivo disto tudo. Primeiro, a capacidade de atenção. Diz Simone Weil, confirmado pelo nosso amigo Byung-Chul Han, que a oração é atenção. E a crise de fé no Ocidente, digamos assim, para dizer de alguma forma, não é uma crise simplesmente da malta não acreditar, é uma crise de atenção. O que é que tem feito, o que é que eu acho que tem acontecido? Que a nossa atenção anda absolutamente dispersa. Dispersa. E se a oração é atenção, e se a crise de fé, que eu concordo, e se a crise de fé é uma crise de atenção, então eu acho que uma das razões é a dispersão que causa o digital, ou neste caso redes sociais, ou Netflix à barda. Mas aí, por outro lado, você está a falar da fé e da oração. Eu concordo contigo de que a oração supõe atenção, como supõe disciplina, como supõe silêncio. Por outro lado, o mundo digital trouxe-nos outra dimensão da fé, que não é a oração, que é, por exemplo, a dimensão comunitária, de encontrar num primeiro momento um lugar onde eu posso partilhar aquilo em que acredito. Não estou a dizer que é completo, não é? Nós sabemos que pertencer não supõe só a comunidade, ou não é só a oração, como não é só o magistério. Mas, outra vez, se calhar o excesso de oferta faz com que se ande mais disperso, mas também há oportunidades. E concordo contigo que para a oração e para uma vida mais contemplativa, mais atenta, com tantos estímulos, não ajudam. Mas há uma dimensão de oportunidade, de conhecer, de saber o que é que o Santo Padre diz, de encontrar uma comunidade a que pertence. Porque vivemos, pelo menos no mundo ocidental, num tempo em que as pessoas são muito mais anónimas, vivem as coisas muito mais privatizadamente, querem mais para si. Agora, sim, por um lado, o excesso de estímulos dispersa, por outro, há pessoas para quem o mundo digital pode ser um meio, atenção, não é o fim, é um meio para encontrar a fé, reencontrar-se, encontrar uma pertença que depois o leva a um encontro num café ou num grupo de jovens ou numa igreja. Mas eu não reduziria o mundo digital só aos malefícios, porque de facto, objetivamente, vemos a ver as vantagens no vemos que não é só isso. O que eu estou a dizer é que isto é um desafio enorme, a questão da atenção. Isto acho que se vê a capacidade de leitura de um texto, por exemplo, capacidade de estar atento a uma coisa. Isto é coisa com os vídeos de 30 segundos. Será que a malta não está? A quantidade de informação que existe a circular e a quantidade de informação que tu vês, tu não consegues absorver nada. É verdade, mas agora a questão aqui é, e eu hoje não estamos a falar disto, mas que é isto, se calhar é um bocado uma pescadinha de rabo na boca, mas que é, estes vídeos de 30 segundos são assim porque os jovens do mundo de hoje têm atenção para isto, ou os jovens de hoje querem aquilo porque querem consumir muitas coisas. Portanto, também, o mundo digital também está a responder a uma necessidade. Vais-me dizer assim, não, está a criar uma necessidade. Está a criar uma necessidade. É o que estás Eu acho que claramente está a criar essa necessidade. Mas é que às tantas não podemos fazer uma divisão teórica entre
entre realidades que coexistem. Sim, eu acho que aqui, pronto, acho que aqui uma coisa, Duarte, eu compreendo esta ideia de tentar juntar a crise de fé à crise da atenção, só que a realidade escapa-te, porque esta crise da atenção, que é real, não está ligada a uma crise de fé. Infelizmente o teu argumento está associado a um ressurgimento da fé. A crise de fé está ligada ao reducionismo científico, à quebra de confiança nas instituições, que vem da Segunda Guerra Mundial. Então isto tudo, ou seja, a nível de tempo, de cronologia, na verdade estás a ter agora um ressurgimento do catolicismo a acompanhar a época digital. Os números, se quiseres, depois eu também te mando o último relatório. Não, em França, Estados Unidos, cena. etc. Não sei se em Portugal. Agora, em França, claramente. o que é que eu acho? Acho também aqui, isto continua a ser um problema da atenção, é só para apresentar, termos esta nuance. Acho que de facto o digital está-nos a trazer outros desafios evangelizadores. Acho que há realmente um problema de atenção. Acho que há um problema de contato com livros, verdade. Ainda que do formato mais popular do TikTok há 2 anos atrás eram os BookTokers, e há 2 anos ter sido o ano, na última década, em que se venderam mais livros em Portugal. E entende-se também que, porque entretanto isto está a começar a dar a volta, espero eu. Sim. Não, porque entretanto a malta também vai tentando reajustar-se. Acho que também vamos estando mais conscientes. Agora, tipo livros é que estão a ler. Isso. Sim, mas eu acho que aí também. Já não é Duarte, mau, sim. Claro, não podemos Duarte, dizer acho que também antigamente, quando as pessoas liam livros, também não estavam a ler assim, falou Zaratustra do Nietzsche. Sim, isto não tem que ser um dar a volta, pode estar a conviver. Eu acho que temos aqui de ver. Acho que realmente esta questão da atenção é algo ao qual nós temos de nos adaptar e preparar para dar uma boa resposta. A questão da imaginação, da malta ter mais dificuldade em imaginar e ser criativo, isso é verdade. Acho que temos de trabalhar e habilitar-nos para isso. A questão da comunidade é uma espada de 2 legumes, já dizia o outro. É uma espada de 2 legumes. É verdade que malta muito isolada de repente pôde, de alguma maneira, fruir de um sentimento de espírito comunitário e procurar comunidades, e se calhar até ser desafiada a pertencer a uma comunidade. Por outro lado, não sei se algumas pessoas também não usam o digital como forma de alienar-se. Há uma coisa mesmo muito curiosa como fenómeno, que se chama, quando nos Estados Unidos foi declarada, isso era informalmente, uma epidemia da solidão. Ou seja, que a coisa mais grave é a solidão. Entre os jovens, mais de 34% sentem-se sozinhos. Ou seja, como estado normal. O sentimento normal que me habita é solidão. Curiosamente, uma solidão procurada. Ou seja, eu tenho a oportunidade até de estar com um amigo, só que de repente ficar em casa, ouvir se calhar o Provoca, é mais cómodo do que a toda a gente sair, ter de apanhar um Uber, ter de ver onde é que vai deixar o Uber e depois ter de me vestir, ter de me arranjar e vai estar as pessoas de um trabalho. E então, e depois estamos cansados, a sobrecarga digital também nos cansa muito, o sermos bombardeados com notificações, portanto, coisas, vou tentar calar Acho de facto isto não se resolve com jejuns, simplesmente. Não se resolve só tirando para os menores, não se resolve com proibições, simplesmente. Mas disciplina, e eu diria uma disciplina monacal, sim, é importante. Ao almoço o telemóvel fica de lado. Ponto. À noite, a partir de certa hora, o meu telemóvel está de lado. Ou criamos aqueles filtrozinhos, tipo só a minha mãe, no nosso caso, o meu superior, os membros da minha comunidade, é que está a valer, ou outro jesuíta. Eu acho que esta disciplina, se calhar temos de deixar para outro episódio, porque já estamos a chegar ao tempo, mas eu diria que sério, isso também valeria a pena. Era um bom tema que acho que temos de ganhar disciplina, e sim, isso era importante. Porque realmente o impacto que isto tem é enorme, do digital no geral, das redes sociais em particular. E depois cada um, é isso, a disciplina. Mas se calhar estamos mesmo a chegar ao fim, mas uma vez que o mundo digital existe e até há coisas boas feitas no mundo digital, vocês têm bons exemplos de figuras da igreja que habitam o digital? Só porque eu acho que isto é uma coisa. A minha formação teológica, a minha maneira de estar, eu aprendi mais com o Bishop Robert Barron do que, desculpe, padres provinciais e delegados de formação, do que o que eu fui estudando nas universidades. É uma coisa espetacular.
Eu, a nível de fé, não tenho mesmo. Mas também não procuras, consumo. não é? Também não procuras. Não procuro, e acho que não me falta, não sinto mesmo falta. E não estou aqui a tentar ser apologético, não sinto mesmo falta. Então, uma coisa em relação ao que o Nelson estava a dizer, esta coisa da atenção, eu acho que nós temos de ter cuidado, nós, agentes pastorais, para dizer de alguma forma, que é, se nós não estamos a replicar nos nossos centros universitários, nas pastorais, etc., aquilo que acontece nas redes sociais e nos estímulos que as redes sociais. Eu às vezes tenho medo de nós estarmos a fazer uma pastoral de estímulos, primeira coisa, de coisas muito, 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 muito fortes e que não. Já antecedia. Como? Já Sim. Mas Ou seja, nesse caso, eu acho que até seria outro. O coordenador da Faz-Juve tem todo o interesse, também sou eu, em falarmos um bocadinho sobre isso. Mas isso já nós fazíamos, Duarte, quando eu era noviço. Já nos podiam criticar por causa disso. Há mais de 20 anos uma atrás. pastoral de experiências que não levam a lado nenhum, que não dão resultado, que não criam processos nem despletam processos. Porque essa coisa do processo é muito importante. Ou seja, a fé não é a autoajuda. Mas eu não creio. Sim, mas é uma crítica que já nos faziam ainda antes deste domínio. Para dizer que estamos a. Se calhar, independentemente de tudo, neste episódio andarmos aqui à espadeirada, como o Pedro e o Paulo, e que até pode parecer que tangencialmente estivemos a falar de tudo menos de fé, não é verdade. Ou seja, é importante que nós somos os três padres, jesuítas, católicos, obedientes. E portanto está aqui um tema ótimo que não é um dogma de fé. Se estamos dentro, se estamos fora, se concordamos, se não concordamos. E há uma. Pronto, e eu deixaria, independentemente de onde cada um de nós está, sublinharia isto que é o mundo digital existe, não é obrigatório estar nem não estar, mas estando, que seja inteligente e disciplinado no modo. Não é? Aqueles que não concordam em absoluto. O Duarte é um ótimo aliado. Vou ser capelão, assistente. Sim, mas é que essas pessoas também não ouvem o nosso podcast. Pois é. Eu digo sempre, eu se isto tivesse vídeo, eu provavelmente dizia não obrigado. E se eu não achasse, mas isto tem tempo, estão a ver? Isto não tem pressa, estamos aqui há 45 minutos. Mas é que a malta depois ouve a velocidade 2, 3. Eu não vou ouvir nada do que eu vou dizer. Que eu. Não és o que fala mais rápido. Em caso de dúvida, continue a usar as redes. Esta coisa da disciplina eu acho bem, acho que é uma boa nota para acabar. Ou seja, toda a gente, não há ninguém, ou há muito pouca gente neste mundo que diga: não, eu tenho um uso de telemóvel e redes sociais e digital extremamente disciplinado e só faço exatamente aquilo que quero. Há muito pouca gente que diz isso. A maior parte das pessoas dizem: eu tenho um problema a resolver aqui e preciso resolver. Portanto, claramente acho que é preciso disciplina. Claramente, com isso, eu acho que a maneira como se vive a fé e a vida só tem a ganhar. Pela maneira como se está atento, a capacidade de esperar, a capacidade de olhar, de levantar os olhos, a capacidade de relação, a capacidade de, de não andar a comer, ou seja, de não viver permanentemente entretido permanentemente, porque acho que isso também não traz assim grande, pelo menos aquilo que se vê é que andamos permanentemente entretidos e não estamos mais felizes por causa disso, ou a vida continua a ser um lugar exigente, digamos assim. Pronto, para dizer, sim. Pronto, ficaram coisas para dizer, porque acho que o digital traz alguma polarização que é preciso cuidar, parece-me. Pronto, e a questão de alguma autorreferencialidade, mas isso, enfim, fica para outra vez, meus irmãos. Mas é uma alegria discutir convosco. Não, e também. E eu sou teimoso, desculpa. Acho que, independente nunca vi um teimoso a teimar sozinho. Independente de tudo, eu acho que também é de agradecer quem da igreja, leigos, padres, religiosas, movimentos, têm conseguido usar o digital como meio evangelizador e o têm feito bem. Portanto, eu acho que também aproveito, pelo menos termino assim a minha parte do episódio de hoje, a agradecer aqueles que produzem bons conteúdos no mundo digital e também a exigência de quem, como utilizador, os consome e também aqueles que nos ouvem e nos vão dizendo: façam desta maneira, façam daquela, ajudou, não ajudou, os frutos, não é? Que se vêem. Por isso, obrigado.
Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Por me darem na cabeça, sempre. Gosto muito. É muito importante. Não, eu confesso que sou um bocado de casmurro, mas pronto, nisto. Mas não há problema. Estou aqui num podcast que vai para a nuvem. Não, aqui nesta altura de verão também é bom as pessoas virem à nossa casa e verem como é que nós conversamos sobre alguns temas. Próximo tema: arquitetura de igrejas. O Duarte e eu também temos coisas a dizer. Temos imensas. O Duarte também tem mau gosto em relação a isso. Pronto. Olhem, obrigado por estarem desse lado, por assistir a esta nossa conversa. Se isto vos provocou, partilhem com outros. Se não vos provocou, onde é que está o vosso coração deste programa? Depois deste. E obrigado por continuarem a aturar-nos também aí desse lado. E vão dando também, comentando, dando sugestões, como o Samuel estava a dizer. São sempre muito bem-vindas. E até à próxima.